Muita gente amou essa personagem peculiar, e o que a fez ser tão amada talvez seja justamente a sua personalidade e sua condição psicológica que a torna única e diferente em relação à maioria das pessoas. Fica no vídeo que eu vou mostrar os 10 sinais que apontam que provavelmente a Wandinha é autista. Esse é o canal Cinema com Psicologia, e se você gosta de análise de filmes e séries, já se inscreve no canal para acompanhar as próximas análises. Essa série foi um fenômeno de audiência, alcançando o posto de série mais assistida do Netflix. É comum muitos filmes e séries de comédia trazerem algum personagem com transtornos como o toque ou o autismo, porque quem tem estes transtornos tem uma visão de mundo e uma maneira de se comportar bem peculiar e excêntrica, o que desperta uma curiosidade, a empatia e um alívio cômico em quem assiste. Vale ressaltar que o transtorno do espectro autista, como o próprio nome diz, é um espectro, em que pode haver um comprometimento maior ou menor na vida da pessoa conforme o nível em que ela se encontra dentro desse espectro. Por isso, podemos encontrar autistas que conseguem conviver tranquilamente com o transtorno de forma quase imperceptível, enquanto outros têm grandes dificuldades e precisam de muito apoio para realizar atividades básicas. Na minha opinião, Wandinha tem autismo, e isso fica claro por diversos motivos ao longo da temporada. O primeiro sinal deles é o mais evidente quando falamos do transtorno do espectro autista. São as dificuldades sociais que eles têm. Wandinha mostra que não entende os comportamentos e as regras sociais de maneira geral, tendo dificuldade em compreender as diferentes formas que as pessoas utilizam para se relacionar umas com as outras, e que existem comportamentos sociais considerados bons e ruins. O segundo sinal é sua comunicação sem filtro. Wandinha é muito direta e sincera, e ela tem uma fala até meio robótica, como se ela estivesse apenas trocando informações com as pessoas, sem um filtro social que é algo especificamente humano. Pode não parecer, mas a comunicação é uma capacidade extremamente complexa e que exige diversos conhecimentos que vão muito além das regras gramaticais que a gente conhece. Muitos autistas acabam tendo dificuldades justamente para compreender essas outras regras da comunicação, como por exemplo a entonação das palavras, as figuras de linguagem, ironia, sarcasmo, as diferentes formas de montar uma mesma frase, a adaptação da comunicação conforme a audiência que a gente está falando e assim por diante. O terceiro sinal é a sua rigidez cognitiva, que é a incapacidade de pensar e vivenciar perspectivas diferentes daquelas que ela está acostumada a enxergar e viver. Isso é muito comum em pessoas autistas. Podemos ver isso em diversos comportamentos de Wandinha, que não é uma pessoa muito flexível. Um deles é o seu apego à rotina, e quando ela precisa sair dessa rotina, isso lhe causa um incômodo muito grande. A escrita é uma das atividades que fazem parte dessa rotina. Pessoas com rigidez cognitiva sentem muita dificuldade com mudanças ou qualquer outra coisa que possa bagunçar a sua visão de mundo, e é como se elas estivessem com uma lente diferente das outras pessoas que impossibilitasse enxergar alternativas ao que elas estão habituadas a enxergar. O quarto sinal é a sua incapacidade de entender e lidar com os afetos e a demonstração de emoção das outras pessoas. Conseguir enxergar e saber como se comportar diante de situações que envolvam emoção também é uma capacidade humana muito complexa, mesmo para quem não é autista. Assim como aprendemos a linguagem da comunicação verbal, também precisamos aprender a linguagem não verbal e como lidar com os sentimentos dos outros. Wandinha demonstra que ela praticamente não sabe como lidar com essas situações, principalmente com as emoções de alegria e tristeza. Ela se sente bem incomodada nesses momentos e por isso prefere que as pessoas não demonstrem os seus sentimentos. Outra característica do autismo é que Wandinha se veste e se comporta de um jeito bem diferente das outras pessoas. De modo geral, as pessoas não são iguais, mas mesmo sendo diferentes, conseguimos encontrar muitas semelhanças entre grupos. Sempre encontramos outras pessoas que se pareçam em alguns aspectos com o nosso jeito de ser. No caso dela é mais raro, ela realmente é diferente, dando aquela sensação de que nunca conhecemos ninguém parecido antes. Por exemplo, ela gosta de se vestir em tons escuros, ela não gosta de comemorar o aniversário, ela não gosta de redes sociais, e tem o prazer de não se encaixar em padrões de um modo geral. Ter interesses peculiares também é outro ponto muito comum em pessoas autistas, e Wandinha tem alguns interesses em coisas peculiares que dificilmente outra pessoa teria. Vemos isso acontecer, por exemplo, quando durante sua infância ela teve um escorpião como animal de estimação e ela saía na rua com ele em uma coleira para passear. Esses interesses geralmente podem ser considerados bizarros para as outras pessoas, o que pode acabar gerando repulsa e exclusão por parte daqueles que não compreendem um transtorno.
O sétimo sinal também é muito recorrente em autistas, que é a falta de expressão de emoções, como o sorriso e o choro. Ela não é uma pessoa muito expressiva e dificilmente expressa emoções de forma geral. Até mesmo a raiva ela não demonstra com tanta clareza. É importante dizer que nem todas as pessoas autistas são bem sérias e com pouca expressão. Há muitos que dão risada e conseguem se expressar mais do que outros, mas de forma geral, a expressão dos autistas é sempre com uma certa limitação que varia conforme o grau de severidade do transtorno. O oitavo sinal é o fato dela ter um hiperfoco em determinados assuntos, buscando entender os mínimos detalhes e dedicando uma boa parte do seu tempo e esforço nisso. Pessoas autistas têm um foco exagerado em um determinado comportamento ou assunto. Pode ser estudar incansavelmente sobre um determinado tema, colecionar determinados objetos, assistir várias vezes o mesmo filme, entre outras coisas. Wandinha especificamente demonstra isso com a dedicação incansável e até mesmo irresponsável com a investigação dos mistérios que têm ocorrido na cidade. Ela não sossega até descobrir tudo. Além disso, de modo geral, vemos que tudo que ela se propõe a fazer, ela coloca um foco tão grande que sempre se sai muito bem, desenvolvendo resultados e uma inteligência acima da média em várias atividades, como por exemplo na escrita, no violoncelo, em outras línguas e conhecimentos específicos. Outro sinal é a sua fuga de eventos sociais em que precisa interagir com outras pessoas. Toda vez que Wandinha precisa participar de alguma atividade que envolva contato social, ela busca fugir ou se sente desconfortável quando é obrigada a participar. Isso se deve muito ao fato de se sentir deslocada e não saber lidar com os outros, que muitas vezes faz com que as pessoas a rejeitem. E essa rejeição gera sentimentos ruins, tornando essas situações um sofrimento para ela, apesar dela tentar negar isso. E o último sinal também é muito comum entre pessoas autistas, que é a sua aversão a contatos físicos. Os autistas são pessoas que não gostam ou não sentem a necessidade de ter contatos físicos como beijos e abraços, e até podem se irritar quando alguém tentar tocá-los. Desde o primeiro episódio, Wandinha demonstra isso muito claro. E esses foram os 10 sinais de autismo em Wandinha. E na sua opinião, o que você achou desses sinais? Lembrando que a intenção aqui é didática para levar informações às pessoas e correlacionar os sintomas do transtorno. Trata-se apenas de uma hipótese e não há como ter certeza se ela tem, já que ninguém na série afirma isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar as próximas análises de filmes e séries. Até a próxima!